Hora de conversar com Mônica Bergamo. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pode estar muito próxima, mais até do que a gente imagina, e Mônica Bergamo tem informações sobre a expectativa dos advogados. Bom dia para você, Mônica. É isso, Megali. Bom dia para todo mundo. Pois é, de hoje até o dia 14, né, Megali, o Supremo Tribunal Federal vai analisar os recursos do Bolsonaro contra a condenação dele a 27 anos e 3 meses de prisão. E os resultados até as pedras sabem, né, Megali? Os recursos devem ser rejeitados, muito provavelmente por unanimidade. E se for por unanimidade, Megali, o presidente não vai poder nem apresentar novos recursos, aqueles chamados, a gente aprendeu isso nos julgamentos, vários já, né, célebres, os chamados embargos infringentes, que servem para pedir um novo julgamento sobre as questões sobre as quais os juízes divergem. Se não tem divergência, Megali, que vai ser o caso aqui, muito provavelmente, não vai mais ter o que ser julgado. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes pode negar esses embargos, o que significa, Megali, que a partir de 14 de novembro se verá o presidente preso a qualquer momento, em regime fechado e muito provavelmente no complexo da Papuda, em Brasília, que já foi visitado, inclusive, pela equipe do ministro Alexandre de Moraes para ver as condições em que o Bolsonaro poderia ficar lá. Alternativamente, como todo mundo sabe, ele pode ir para uma sala na Polícia Federal ou pode ir para uma instalação do Exército. Agora, a defesa do presidente, Megali, os advogados ligados a ele, né, eles acreditam que o Bolsonaro vai acabar, por todas as circunstâncias, sendo sim, por mais que se diga que não, sendo beneficiado pela prisão domiciliar. Né? Ele já fez dezenas de cirurgias, ele passava mal mesmo quando era presidente da República, então não é algo que ele vai simular agora que vai ser preso. Ele já, quando era presidente, passava mal, era internado, ele tem um problema digestivo sério por causa da facada de 2018, sofre de crise de soluço permanente, já teve problemas de pele, enfim, já teve todo tipo de problema, tem mais de 70 anos, em março vai fazer 71 anos, então eles acham que dificilmente se conseguirá manter o presidente em regime fechado. 27 anos é o total, você divide aí o início da pena, 1/6 da pena em regime fechado, eles acham que não vai dar para manter concretamente o presidente tanto tempo nesse regime. Porém, Megali, a crença de que sim, quer dizer, o Bolsonaro, como todo e qualquer preso, vai ter que entrar antes no sistema prisional, para poder então pedir os benefícios, né? A aposta é a seguinte: só não entra no sistema prisional o preso que não pode nem ser locomovido para lá, não pode nem ser levado para o sistema prisional. Mas se puder chegar andando lá, se tem condições, entra no sistema prisional só depois de entrar no sistema, fazer os exames, fazer aquela foto clássica, receber um número, receber um uniforme. No caso da Papuda, eu visitei a Papuda quando o Paulo Maluf estava preso. É todo mundo de branco. Eu acho que isso é comum a todos os presídios, todo mundo de branco. Família para visitar tem que passar por uma revista, né? Então só depois dele entrar nesse sistema, né, é que o preso pode pedir e aí sim receber os benefícios, e no caso o benefício da prisão domiciliar. Então, Megali, apesar da crença de que ele vai acabar indo para casa, o presidente não vai escapar dessa cena, dessa foto de entrar numa prisão como um criminoso, como outro qualquer, Megali. A Papuda não tem banho quente, você sabia, Mônica? Para a maior parte dos detentos. Eu acho que isso não valeria pro Bolsonaro caso ele fosse para lá. Imagino que ele ficaria numa cela diferente, até por ser um ex-presidente, por uma questão de segurança, mas os detentos da Papuda têm um cano de onde sai água fria para tomar banho. Isso deve ser algo muito difícil de lidar, né? Você não ter acesso a um banho quente. Ô, Mônica, mas... A prisão sempre é tenebrosa, né? Desculpe. Prisão é prisão. Não, pode continuar. Prisão é prisão, né? Mas o que eu ia falar você sabe que quando eu... A gente tá com um delayzinho, vai você, Mônica. Quando eu entrei na Papuda, Megali, eu nem me lembro desse detalhe, mas o que eu me lembro eram todos de branco, parece assim um túmulo, na verdade. E eu fui visitar o Paulo Maluf e ele dormia com outros 4 presos num beliche, e quando eu estava conversando com ele, a gente teve que sair da salinha e ir para um outro lugar, porque um dos presos ia receber uma visita íntima
Então o Maluf ficava revoltado. Eu tenho que sair para ele ficar aqui com a namorada. E aí tinha que ficar lá no corredor, esperando terminar a visita íntima. É verdade. E estava o Luiz Estevão preso, que agora já saiu, empresário inclusive de comunicação. E o Luiz Estevão me levou para conhecer todo o presídio. E ele falou: olha, aqui você não. O Luiz Estevão sempre foi uma pessoa diferente, assim, né? Muito. Como muitos dos que já foram presos, né? Com uma personalidade assim muito determinada. Vou sair daqui, acabou. Então vou cumprir, não vou me deixar bater, não vou me deixar deprimir, vou fazer meus exercícios e tudo e tal. Ele cuidava da biblioteca. E aí ele me levou e ele falava: olha, que ninguém pergunta o que o outro fez, porque senão você não consegue conviver com as pessoas. Por exemplo, você tem do seu lado pessoas que violentaram a própria filha, violentaram crianças, são pedófilos, você tem todo tipo de criminoso. Então ele falou: um dos grandes segredos é não perguntar o que o outro fez, porque senão você não consegue. E como aqui todo mundo é igual, tá todo mundo aqui na mesma, não tem o que fazer, não tem como se desviar daquela pessoa. Não vou conviver com essa pessoa. Não, você vai conviver com essa pessoa, você vai conviver com essa pessoa no mesmo quarto. Então você não pergunta, simplesmente. Era um dos segredos. Mas eu me lembro disso, lembro que o Jardel Vieira Lima também estava lá e desviou o olhar quando me viu, não quis conversar comigo, né? Os outros sim, o Luiz Estevão sim, o Maluf sim. E é isso, é uma cena muito assim, muito triste, sabe? Por mais que você pense que algumas pessoas de fato têm que ser retiradas do convívio social, quando você chega, para mim foi um impacto assim muito grande, uma coisa medieval mesmo, e você fala: será que a humanidade não vai inventar algo melhor para ressocializar as pessoas? Porque de fato ali duvido que alguém se ressocialize. Mas enfim, é isso. O Bolsonaro deve ter um tratamento seguramente diferente até do que teve o Maluf e o Luiz Estevão, né? Do que tiveram o Maluf e o Luiz Estevão. E veja, você foi a papuda, né, Mônica? Você não foi ao presídio de Pedrinhas, no Maranhão, você não foi aqueles violentíssimos, tomados por facções. E não dá pra gente não apontar a ironia, né, de estar a um passo desse sistema. Alguém que não defende que o sistema seja melhor, que sempre defendeu que ele seja pior, né? Que seja um inferno na Terra para as pessoas que nele estão. E, ironicamente, agora fará parte também no sistema prisional o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tanto desejou mortes e torturas para as pessoas que estão na situação em que ele agora está. Agora imagina você, Carla, numa visita íntima, tá lá aproveitando o pouco momento de bem bom que você tem, e aí bate na porta o Maluf. Vamos agilizar aí! Esse veador desce do elevado. Vamos lá, vamos descer do minhocão. Agiliza esse minhocão aí. Foi Maluf que fez. Vai logo com esse minhocão aí. Mônica Bergamo volta com outras notícias sempre exclusivas. Segunda-feira, bom fim de semana, Mônica. Até amanhã, até segunda.